É melhor o silêncio? Olha. Fica em silêncio, porque daqui a pouco você fala do Carille, respira, mas bom dia, tá, Calheiro? Só para ter certeza que eu falei com você. Ô, Facincani, vamos falar um pouquinho do São Paulo? São Paulo que conseguiu uma vantagem boa, balançou a rede para muitos, um resultado que não se esperava, mesmo que 1-0. Volante com 3 São Paulos, com 3 São Paulo, com 3... São Paulo com 3 volantes, gente. Vamos inverter aqui meu esquema tático. Mantém, é uma boa para o jogo de volta, deixa o Nenê mais à vontade lá na frente, Lisiero, Petros e Jusilei. Ele vai manter o esquema porque não tem como se expor diante de um Corinthians que vai com uma força, com uma blitz para cima do São Paulo na Arena com toda certeza, né? Daquilo que a gente tem acompanhado nos últimos clássicos entre São Paulo e Corinthians em Itaquera, o Corinthians sufoca o São Paulo desde o primeiro segundo de jogo. Não vai ser agora que o São Paulo vai jogar diferente. Mas se bem que às vezes o futebol, né, Calheiros, e você é experiente nisso, uma leve surpresa faz uma diferença, né? Então, por exemplo, você tem 3 volantes, 3 caras que vão trancar a defesa do São Paulo, que vai ter a volta do Rodrigo Caio. Foi relacionado, inclusive, está em viagem de Berlim ao Brasil. O Fagner também. O Fagner também. Chega no final da tarde. Exatamente, ambos, né? Vem praticamente no mesmo voo. Deixa só o Lisiero e o Petros de volantes, os 2 caras rápidos, né? Você não perde em qualidade defensiva, muito pelo contrário, ganha até no suporte aos 2 laterais. E coloca o Lucas Fernandes para auxiliar o Nenê. Então o São Paulo ganha 2 jogadores que vão ser rápidos na retomada de bola, na marcação, e 2 caras para a criação e, obviamente, para acelerar o contra-ataque do São Paulo. Você não sobrecarrega o Nenê nessa tarefa, ganha o Lucas Fernandes, que pode jogar tanto pelo meio como pela ponta. É um jogador que, para mim, hoje não se justifica no banco de reservas. Ele é muito bom jogador. Já há muito tempo tem bola para estar entre os titulares e já ter sido esse referencial de meio campo do São Paulo da temporada passada até agora. E, obviamente, você surpreende o Corinthians, que vai achar que o São Paulo vai ficar só lá atrás esperando o Corinthians para jogar por uma bola. E, às vezes, essa pressão do Corinthians pode ter aquilo que o Corinthians chama de, como é que a gente pode colocar? O veneno contra aquele que tem toda a questão a seu favor, né? Que no caso seria o Corinthians, que é um time especialista em contra-ataque. Olha, eu confesso, eu vou me manifestar sobre o episódio, porque eu não estava aqui nos 2 últimos dias, mas o Gudriano lembrou aí na reportagem, né, o episódio Carille e Diego Aguirre. Eu sou fã declarado do Fábio Carille. Sempre falou. Eu sempre destaco aqui, o Fábio Carille é um cara muito equilibrado, muito ponderado na vitória e na derrota, Facincani. Eu gosto muito da maneira como se expressa o Fábio Carille, um cara sempre muito sensato, mas ele foi mal. No episódio do Diego Aguirre, ele foi mal. Muito. E tudo bem, ele não conhece, de repente, o Diego Aguirre, né, o temperamento, mas eu vou testar porque eu acompanhei muito tempo o Diego Aguirre, trabalhando no Internacional, enfim, é um dos caras mais educados que eu já conheci no futebol. O cara é um gentleman, como a gente coloca. E olha, se ele não cumprimentou o Carille ali, foi coisa assim, distração mesmo, foi de jogo. Agora, o Carille levar isso para adiante, não me cumprimentou e fazer disso um problema, eu acho que exagerou o Fábio Carille, é a minha opinião. Tem torcedor que está confundindo as coisas na hashtag, Calheiro. Você está falando assim, olha, não tem como ele não conhecer o Carille. Claro que conhece. Ele não disse que não conhece, ele disse que não reconheceu e é normal. porque ele estava focado no jogo. E às vezes você passa, o cara tá de lado, o outro tá de costas, entendeu? Isso passa batido. Às vezes tá pensando em 40 mil coisas ali antes da bola rolar. Sabe o que ele estava pensando? Que o São Paulo não havia vencido o clássico ainda em 2018. Sem contar que a comissão técnica do Corinthians, todo mundo usa o mesmo uniforme. Exatamente. Você vai passar de relance ali, você vai achar que é mais um e vai mesmo embora. Mesmo que não usasse, é aceitável que o cara, de repente, ali passasse batido ou reconheceu, mas tá pensando em outra coisa, passou reto. Mas pra você ver como um clássico mexe, né? Não é pra isso tudo. Não é pra isso tudo. Carille é um cara muito equilibrado, sou fã do Carille, mas nesse episódio eu acho que ele exagerou, ele levou para um lado errado. E tô dando aqui o meu testemunho. Já tive a oportunidade de trabalhar diversas vezes em campo com o Diego Aguirre comandando equipes. Cara, sensacional. Muricy Ramalho, essa semana, deu um depoimento também na decisão Santos e Peñarol em 2011 na Libertadores. O Muricy no São Paulo, o Aguirre no Peñarol. O Aguirre perdeu o título e foi no campo jogadores quebrando o pau, os jogadores quebrando o pau no campo. Exatamente. E o Aguirre preocupado em cumprimentar o Muricy naquele jogo. Técnicos de alto nível, capacidade e
Pessoal também, são dois caras educados, esclarecidos. Isso é excesso de educação do Carille. Conta que excesso não tem nada de educação, porque o Carille sempre vai no vestiário, leva a escalação, ele vai lá, ele cumprimenta. Fazendo isso. Então acho que ele se assustou. Ele se assustou com o não cumprimento. Então assim, pegou de surpresa já que ele é tão educado sempre. Mas Carille passou. Outro jogo. Bola pra frente. Bola pra frente. São dois caras diferenciados, como diria Rodrigo Bueno. Bola pra frente, se cumprimentem hoje, que são duas pessoas bola pra frente realmente aqui, acima. Né? Dentro do campo. Tá aí o campinho, né? O provável time do Corinthians tá aí com Cássio, Mantuan, Pedro Henrique e Sid Clay. Meio campo, Gabriel ou Ralf. Olha que dúvida, hein, Facincani? Olha, é difícil. O Maicon tomou conta, né? E aí o trio ofensivo, Matheus Vital, Rodriguinho ainda dúvida, né? Se não jogar, joga o Júnior Dutra, Cleison e Sheik. Eu não descartaria o Fagner, hein? Não, o Fagner deve jogar. Não jogou, né? O Fagner deve jogar. Só que aliás, eu acho uma covardia essa história de levar e não pôr nem um minuto em campo. Acho isso covarde. Tá 24 mas aí você tá querendo... Você teve 2 amistosos, um deles de um rendimento muito menor, até expressivo em relação à Alemanha, que foi a Rússia. Era o jogo para você enxergar outras peças. Mas enfim, o assunto é Corinthians agora, tá? Isso. Acho uma covardia levar e não usar um minutinho sequer o jogador. Ele testou o grupo. Você testa no jogo. Ele testou o grupo. Testar em treino. Vamos falar de Corinthians. Né? Vamos falar de Corinthians. Vamos voltar ao que interessa. Ralf ou Gabriel? O Ralf. Jogador mais alto, mais experiente e mais cascudo. O Maicon, jogador da saída de bola. Se bem que, outra coisa, essa história do Corinthians... o Corinthians jogou com 3 volantes contra o São Paulo. Jogou. Mas não conseguiu, com esses 3 volantes, o Corinthians, pelo posicionamento, ter justamente a utilização técnica do melhor que esses jogadores poderiam dar dentro de campo. O Maicon jogou muito aberto, o Vital jogou muito aberto e o Corinthians ficou sem saída pelo meio. Porque o Ralf não é esse cara de condução de bola, muito menos o Gabriel. Então, se você faz, tudo bem, uma linha com Ralf, Gabriel e Maicon, o Maicon centralizado, para ser o cara que vai ter o melhor passe, porque ele tem essa característica até de origem de base, quando ele era meia, para jogar junto com o Rodriguinho ou na função do Rodriguinho. E no ataque, cara, ele desculpa, mas a insistência com o Júnior Dutra é para dar dor de cabeça ao torcedor do Corinthians. O Júnior Dutra, dentro de campo, não rende absolutamente nada como titular. E se não pintar Júnior Dutra? Cadê o Pedrinho? Não pinta... É isso. Cadê o Pedrinho? Tá no banco. Põe o menino. Ele foi pro mas por quê? A primeira vez, né? Mas porque ele não tem tido rodagem. Mas porque ele não aguenta 90 minutos. O Pedrinho pode pintar nesse time. Põe. Vai com o Pedrinho, desde o início, sufoca o garoto, vai até onde dá, depois você mexe. Mas falando que o Mantuan, ele acabou falhando até mesmo por ter sentido o peso do jogo, clássico. Eu acho isso... Aí não corre risco de queimar o menino. Eu acho isso, às vezes, balela. O Mantuan teve uma falha individual, porque ele foi dar um lançamento e perdeu o gol, mas o resto do jogo... Uma informação importante que o Corinthians, assim como está fazendo com o Fagner, né? Antecipando a volta dele, o Fagner já está voando, né? Está a caminho do Brasil. O Romero também, hein? Se o Romero chegar bem na seleção paraguaia, o Balbuena jogou, mas o Romero não. O Romero pode pintar aqui no lado direito. Pode. Vital. Não. Tirar o Matheus Vital, aí o Corinthians vai ganhar como o jogo? Tirar o Matheus Vital não ganha o jogo. Bom, é uma frase que eu coloco. Vamos com o campeão do São Paulo aqui. Vamos analisar o provável São Paulo, mas eu vou deixar registrado. Se tirar o Matheus Vital... Não ganha o jogo. Não ganha o jogo. Hoje não ganha o jogo. Tá na tela já, o técnico Calheiros. Assume aí a sua escalação. Vamos lá, ó. É o time titular do São Paulo, com esse detalhe com os 3 volantes, Petro, Jusilei e Lisieiro, e os 3 atacantes, né? O Marcos Guilherme, o Nenê até é o cara que volta mais quando o São Paulo tem a bola, né? Recompõe um pouquinho mais na armação da jogada. Sim. Mas Gotti, te agrada essa formação? Então, é aquilo que eu falei. Eu sacaria um dos volantes, no caso o Jusilei, que é o volante mais fixo, né? Não tem tanta saída de jogo, para você ter o Lucas Fernandes e uma outra válvula de contra-ataque, de criação, uma válvula de finalização. O Lucas Fernandes ele é um jogador que bate bem a média e curta distância, bom passe, tem drible, joga como ponta, joga como meia central. Se você tem um jogador jovem com essa característica, por que não utilizá-lo?
façam as suas apostas. Tá a fim de escalar o São Paulo? Tá a fim de escalar o Corinthians? Faz a sua escala, convoca, faz o seu esquema tático, monta no papel, no telefone, tira um print, manda pra gente na hashtag Bom Dia Fox Quarta, que daqui a pouquinho a gente dá uma analisada no seu São Paulo ideal para enfrentar o Corinthians. E esse jogo de hoje, Calheiros, tem diversos temperos. Primeiro porque é um clássico. É um clássico gigantesco. Todo mundo sempre vem falando, e eu ressaltei a semana, olha, São Paulo ainda não venceu na Arena. Isso é um fato. Na Arena Corinthians, São Paulo ainda não venceu. Só que o Corinthians jogando em casa não vai muito final nessa etapa, não. Semifinal na Arena do Corinthians não vem dado muito certo. Tem um retrospecto aqui. Vamos colocar na tela? Vamos olhar esse histórico aí do Corinthians em semifinais jogando em sua arena. Olha só. Vamos pegar lá de baixo, ó, 2015. Ih, lembro desse jogo, hein? 2-2 com o Palmeiras. Foi o jogo que o Valdívia comemorou com a galera? Foi. No acrílico, né? Isso. E aí, ó, o Palmeiras eliminou o Corinthians. Em 2016, teve a eliminação pro Audax, também nos pênaltis. Olha o placar. Sidão no gol, hein? Olha o placar Sidão hoje no pênaltis. São Paulo tava aí. 4-1. E em 2017 agora, no ano passado, né? O jogo da volta, o São Paulo com o Corinthians. Isso, o Corinthians classificou. Foi a decisão e foi campeão paulista. Mas não ganhou. Não ganhou. Foi um empate, ó. Pois é. E se a gente colocar em decisões ainda, a gente pode resgatar uma da Copa do Brasil, que o Santos eliminou o Corinthians na casa do Corinthians também. Foi 2015. 2015, se eu não me engano. O ano que o Santos foi vice-campeão da Copa do Brasil. Não era porque tinha... o Corinthians ganhou, mas perdeu no primeiro jogo. Exato. E no ano passado, o Corinthians é eliminado pelo Internacional. O que acontece com a semifinal? Pois é, nos pênaltis também. Também nos pênaltis. O que acontece com a Arena? É a Arena? É o Corinthians? O time, né, em si. Contra o Audax foi um grande desastre, né? Teve um dia iluminado, o Tietê fez um golaço naquele dia, o time do Audax teve uma formação que encaixou com bons jogadores, técnico Fernando Diniz, goleiro Sidão numa noite esplendorosa, né? Agora, contra o Palmeiras, o Corinthians levou uma virada nos pênaltis, né? O Corinthians teve o pênalti para decidir, perdeu o Elias, aí depois na virada o Petros perde e o Palmeiras se classifica. Vocês querem palpite já ou depois? Agora. Agora? Corinthians vence o jogo, vai aos pênaltis e perde pro São Paulo. Você acha que vai dar São Paulo e Palmeiras na final? E você? Pênalti de novo? Pênalti. Eu gosto disso. E você em casa, hein? Qual é o teu palpite? Manda aí pra gente. A hashtag é Bom Dia Fox Quarta. A gente quer saber a sua opinião. Você é torcedor do São Paulo, você é torcedor do Corinthians. Desenha lá, como disse a Lívia, coloca, né? Com tua escalação, o time que você quer ver em campo, printa e manda aqui que a gente vai dar espaço no telão. A gente volta a falar já do Campeonato Paulista, mas agora...